Pod das Mamis. Hoje a gente vai conversar com a doutora Carolina Cursi sobre um tema bastante solicitado para a gente no direct, não foi, Isa? Exatamente. Olá. Vamos falar sobre reprodução humana, né? Isso. Que é tão fascinante esse tema é quase que um milagre, né, da vida, né? De tantas mulheres que têm o sonho da maternidade, o sonho de engravidar. A doutora Carolina Cursi torna isso possível, pelo menos tenta, né? Exato. Muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço, Isa, agradeço, Ingrid, o convite. Eu sou suspeita, né? Eu, como especialista na área de reprodução humana, vejo o quanto que a gente pode realizar esse sonho da maternidade para todas as mulheres, né? É uma área ainda que a gente pode chamar de recente dentro da medicina e dentro das suas evoluções. Tem muita coisa ainda que a gente vai ter que aprender sobre o aparelho reprodutor feminino, a questão da reserva ovariana. Tem muitos estudos que vêm falar pra gente sobre a importância da reserva ovariana. Então tem bastante coisa ainda pra gente estudar, Isa. Doutora, antes da gente começar então destrinchando os assuntos, queria que você se apresentasse, né? Faça um pouquinho de você, né? Eu roubei sua fala. Então vamos lá. Eu sou a doutora Carolina Cursi, eu sou ginecologista e obstetra. Eu sou formada há 21 anos e sou especialista da área da reprodução assistida. Então a gente trabalha com o foco em cuidar do sonho da maternidade da paciente. Como que ela pode postergar a maternidade quando ela quer primeiro ganhar a parte da carreira profissional e deixar para ser mamãe mais tarde. Quando que uma paciente que descobre um câncer pode congelar e tentar preservar essa parte da reserva ovariana lá no futuro, após a químio, após a remissão total do câncer e ser considerada curada para engravidar. Então, a reprodução assistida é isso, é a gente auxiliar o sonho da maternidade de cada família, os casais homoafetivos, toda a comunidade. Então, assim, a gente tem diversas maneiras para a gente poder ajudar todo mundo. E, doutora Carolina, o que é a infertilidade? Quais são as causas? Então, vamos lá. Infertilidade, a gente dá esse diagnóstico para aquela mulher, para aquele casal que está tentando engravidar há 1 ano e não consegue, né? Então, assim, eu e meu marido vamos começar a tentar engravidar. Então, quando eu tenho menos de 35 anos, eu posso tentar durante 1 ano para receber esse diagnóstico, né? Uma coisa que a gente não presta atenção, esse tempo também vale assim, mas eu fiquei sem tomar anticoncepcional bastante tempo e nunca engravidei. Então, esse tempo também conta, entendeu? Então, isso é importante. Então, mulheres até 35 anos são consideradas inférteis se, após 1 ano de tentativa de ter relações sexuais no período fértil, não veio o bebê. Mas também pode ser um problema tanto da mulher como do homem, tanto como os dois, né? Exato, 40% de cada um e 20% dos dois. 40%. Já as mulheres de 36 a 39 anos, elas só podem esperar 6 meses. Esse tempo de 1 ano, verdade. elas diminuem para 6 meses. Por quê? Por conta da idade. E a mulher que de 40 anos, ela fala assim, agora resolvi engravidar. Ela já precisa de um especialista na questão da fertilidade. E quais são as causas da fertilidade? Por que acontece? Tem várias, né? Tem várias. Tem a parte anatômica, tem a parte hormonal, tem a parte masculina. A grande maioria é por anovulação. São aquelas mulheres que não ciclam direito, então elas têm a síndrome de ovários policísticos aí por baixo. Então, assim, a grande maioria é da parte hormonal, é por conta aí de uma anovulação. Tem várias causas, a questão do hipotireoidismo, hiperprolactinemia, a síndrome de ovários policísticos, hiperandrogenismo. Então, a gente tem várias causas, inclusive as infecções sexualmente transmissíveis, que uma paciente que sofre uma contaminação por clamídia, por exemplo, prejudica as tubinhas dela, as trompas uterinas. Entendi. Sem trompas, não consigo engravidar. Então, Uma seguidora mandou perguntar se endometriose causa infertilidade. Pode causar. Pode? Pode causar. A endometriose... Porque ela acabou de descobrir que ela tem endometriose. É muito comum esse tema, né? Muita gente graças a Deus, Isa, o que aconteceu? A endometriose, a grande dificuldade dela é o diagnóstico. Hoje, no Brasil, a gente leva 8 anos pra gente diagnosticar uma paciente com Por que endometriose. tudo isso? Nossa, isso tudo? Atraso de diagnóstico, de exames. O grande problema das mulheres, né? Eu tenho cólica, é normal.
E a endometriose, os dois principais sintomas, as duas principais queixas da endometriose é a dor e a infertilidade. Então, sim, a endometriose pode levar à infertilidade. Não tem um exame específico, um ultrassom? Tem, hoje tem ultrassom transvaginal com preparo intestinal, a gente tem a ressonância. Que dá para descobrir nesses Que dá, exames, que então dá. poderia ser um Não, dá preventivo. pra descobrir que ela tem endometriose, não que ela... Dá para descobrir a infer- endometriose, não a Não a infertilidade. infertilidade. Aí, para ver a infertilidade, são os exames da Mas infertilidade. pode ser Tá. infertilidade, endometriose, mas pode engravidar também com endometriose, né? Tem uma amiga que Pode, engravidou claro, com pode. endometriose. Depende de onde tiver a localização dessa endometriose. Uma endometriose mínima leve, a gente nem, assim, não tem nem como falar que ela não vai conseguir Ah, eu engravidar. achava que ela tinha que fazer a cirurgia antes para depois tentar engravidar. Não sabia que poderia. Não, cirurgia da endometriose, a gente costuma falar, é o último tratamento que a gente faz. Por quê? Porque a depender da onde estiver essa endometriose, se mexer nos ovários, mexe na reserva ovariana. E reserva Entendi. ovariana não volta atrás. Então, acho que é o que a gente Interessante. sempre mais fala, né? Pacientes que tenham endometriose. Passou com o médico, passou com o médico, e o médico deu que tem que operar, passa com o especialista da reprodução, avalia a sua reserva ovariana, discuta aonde que vai ser essa cirurgia de endometriose, é no intestino, vai mexer no ovário, vai mexer nas tubinhas, vai fazer um teste que a gente chama dentro da cirurgia com azul de metileno. O que o médico está pensando? Porque quando as pacientes já chegam para a gente, é uma tristeza, às vezes chegam com a reserva muito baixa. E são jovens, estão com a reserva baixa e passaram pela cirurgia de endometriose. Então, a depender da onde estiver essa Tem maior endometriose, dificuldade ainda, né? o que é o melhor? Congela óvulos antes da cirurgia, opera, tira todo o processo inflamatório da endometriose e depois engravida. Entendeu? Então, Entendi. quando a gente recebe eu sempre falo para meus pacientes, olha, se você nunca mais passar comigo e se um dia receber um diagnóstico de endometriose e forem te operar, passa com o médico da infertilidade. Discuta o seu futuro reprodutor com ele. Isso que é super importante. E você falou do congelamento de óvulo. Existe uma data limite para congelamento de óvulo ou não? Não, o que a gente sabe nos últimos guidelines é assim, quanto mais jovem, melhor. Tá. Quanto mais tiver, melhor. E não tem tempo para ela deixar guardado lá. Ah, é? A gente teve, inclusive, até uma última publicação de o nascimento de um bebezinho que veio de 20 anos os óvulos guardados. Nossa. Meu Deus. 20 anos. E que era até uma outra técnica, né? Que hoje a gente usa a vitrificação, que é bem mais moderna. E antigamente se fazia o congelamento. São técnicas diferentes do laboratório para guardar os óvulos. E hoje em dia está mais acessível que antigamente ou ainda não? Porque é caro, É né? caro o Procedimento tratamento, caro. né? Eu costumo falar assim, tem várias possibilidades que a gente tem. É assim, se você for uma paciente jovem, boa reserva, você pode ser doadora. E com isso, o seu tratamento vai ficar mais em conta, né? Eu vejo que as pacientes realmente têm esse grande medo, né, de valores, assim. É. Mas hoje, por um tratamento, a gente fala numa média aí de uns 16 a 19 mil reais, né? É claro que vão ter clínicas bem mais de outros valores e tudo mais, mas a gente costuma falar, tá mais acessível, né? Não tá uma coisa, como que eu posso dizer, distante, inatingível, né? Você pode ser doadora, aí cai bastante, você pode fazer um ciclo, pode fazer o segundo ciclo e praticamente nem pagar o tratamento, entendeu? É que no Brasil, qual que é a regra? Não pode se falar de valores. A paciente que doa óvulos, ela nunca recebe em dinheiro. Entendi. Então, ela pode receber a medicação, ela pode receber a parte do laboratório. Cada laboratório tem uma regra, desde que não se fale em dinheiro. Então, você vai falar assim, Isa, eu vou te dar, sei lá, 100 mil pelos seus óvulos. Não vai ser assim, entendeu? Então, você tem problema para engravidar, tem uma reserva boa, a Ingrid está querendo engravidar e não tem óvulos. Ótimo, eu vou parear as pacientes e a Ingrid vai ficar responsável por uma parte do seu tratamento. Entendi. Entendeu? Como funciona. Então é desse jeito que a gente faz. Tem outras clínicas que fazem diferentes. Por exemplo, se você tiver uma excelente reserva, uma paciente jovem, você faz um ciclo,
doa para 2 casais. Esse primeiro ciclo você não fica com seus ovos. No segundo, você pega a metade para você e metade você doa. Praticamente você não paga nada. Interessante. E o importante é que a reserva ovariana não diminui quando você faz o congelamento. Porque tem esse grande medo, né? Ah, eu tô fazendo. E nesse estudo eles comprovaram. Eles foram avaliando pelo AMH, que é o hormônio antimileriano, e eles comprovaram isso. Porque o que acontece? Todos os meses, nós recrutamos de 800 a 1.000 folículos para crescerem. Só que somente um é dominante e segue o ciclo dele. O restante, a gente tudo vai jogar fora. Você fazendo o tratamento ou não, os 999 que foram recrutados, eles vão ser atreziados, certo? Então, o que é o tratamento? Em vez de eu jogar fora 999, eu vou jogar 980. 19 eu recruto para esse tratamento. Entendeu? Então, ela não vai acelerar a sua perda da reserva ovariana, que você já ia perder num ciclo normal. Em vez de perder, a gente estimula, cresce e a gente guarda. É isso. E tem um limite de idade para depois tentar, mesmo na menopausa, dá para fazer? Dá. A regra do CRM é assim, e do CFM. Até 50 anos, né, você pode fazer, desde que você tenha um acompanhamento, você tenha sido avaliada. Acima disso, você também pode. Mas o que vai precisar? Você vai precisar de médicos responsáveis. Então, você vai precisar passar num clínico, passar num endócrino, todo mundo vê que você tem condições. E antes de engravidar, você tem que ter o seu obstetra de alto risco e ele que vai fazer o seu parto. Não A pode... Cláudia Raia foi esse caso? A Cláudia Raia tinha mais de 50, né? Acho que ela tinha 55, não era isso? Eu não lembro. 54, 55, por aí. Então, foi um caso que ficou famoso. Você sabia que eu já tive uma cliente, isso aí tem 3 anos atrás, que ela tinha 59 anos e ela teve o bebê, ela era do interior de São Paulo. Gente, foi o parto que eu fiquei mais assim na decoração fazendo, mas eu fiquei tão nervosa por ela e ocorreu super bem. Tudo em ordem, foi 59. Eu tive uma logo no início da minha carreira de 51. Mas, era um sonho dela. 21 anos. Os dois eram viúvos, eles se reencontraram, eram namorados, eles tiveram. Você acredita? Foi só isso, assim. Em toda a minha vida foi deu uma tudo só. certo. Deu tudo certo. Foi tudo bem, foi tudo bem. É, o único caso que eu conheço foi esse. Então, assim, aí você pode, porque qual que é o risco? A mortalidade no parto. Então, a paciente... Mas da paciente ou do bebê? Da paciente. Da paciente. A mortalidade Imagina, da um filho paciente. com 59 anos, uma cesárea. É muito complicado. Então, por isso que é feito termo, você tem que explicar, você põe no gráfico a idade dela, as comorbidades e vai ver qual é a chance, aumento da mortalidade no parto. Então, a preocupação é da questão do parto dessa paciente, porque se não deixar tudo bem claro, o que a paciente vai falar? A senhora não me avisou, não fui orientada, agora eu tenho uma filha, né, geralmente o marido, eu tenho uma filha, minha esposa morreu no parto, o que eu faço? Então tem que ser tudo muito bem documentado. A gente nunca pode falar não para a paciente, mas a gente pode ter os termos de orientação correto, e o mesmo médico que fizer o pré-natal, ele tem que fazer o parto. Foi isso mesmo que ele aconteceu. Tem que seguir toda uma trajetória. Não, gente, foi uma história linda. Os dois eram viúvos, eles foram namorados. Olha. Aí se reencontraram, mas ela, juro, eu não dava 59 anos pra ela. Olha. Foi. Eu na minha vida só ouvi eu só tive essa de 51. Eu acho que deve estar com uns 4, 5 anos já, a menina, a Laura. Essa é fértil. É verdade. Mas foi muito bonito, viu? E quando o problema é dos homens, geralmente qual tipo de problema que acontece? E como lidar, né, na parte psicológica deles, né? Porque é muito... Isso aí é muito complicado. Antigamente, como que a gente fazia a investigação? Primeiro fazia nas mulheres e depois chegava nos homens, né? Hoje já mudou. Então, hoje você já pede os exames para as mulheres, para a sua paciente, e já pede o espermograma para o marido. Tá. Né? E eu vejo que eles têm muito mais dificuldade em aceitar, né? Aceitar muito mais. Muito mais. Eu vejo, por exemplo, casais que são azospérmicos, ou seja, não tem nada de espermatozoide. É muito difícil o homem aceitar sêmen doado. E aí?
É muito difícil. Não tem nada que faça assim de a depender, hormônio, pode ser... não, Pra a reverter o quadro. a depender, se foi só uma baixa, é uma oligospermia Tá. e tal, você consegue, você vai avaliar a produção hormonal, você vai avaliar ultrassom com Doppler da bolsa escrotal. Então, tem muita coisa que a gente consegue. Reverter. Às vezes tem cirurgias que a gente pode abrir o testículo e pegar mesmo lá dos túbulos seminíferos os espermatozoides. Nossa. Tem, mas em casos que não tem, ou foi um câncer, a pessoa ficou sem o testículo, não guardou antes de uma químio, de uma rádio, alguma coisa, aí tem que ser sêmen doado. E eles não aceitam. É isso que quer dizer. É muito mais Eu ia fácil uma perguntar, eles mulher aceitam? aceitar óvulos doados. Eu tenho várias que aceitaram óvulos doados, várias. E são assim, são bebês que você fala, nossa, É a cara. você não consegue falar assim, olha, é óvulos doados. Você não Sei. consegue. Então, é muito bonitinho. Porque carrega o DNA da outra pessoa? Como é que Carrega. funciona? Carrega. Carrega, mas aí vai mistura? Como é que é? Então, né? Essa ciência. Você vai ficar com o DNA da mãe que doou, né? Da paciente que doou, e o espermatozoide do marido. Só que o que acontece? A gente tem a epigenética dessa paciente. Então, a presença da epigenética da mãe que vai gestar, ela vai influenciar nessa genética. Mas geneticamente carrega da doadora. Então, por isso que a gente tenta ser o mais detalhada, assim. Então, tipo, sanguíneo igual, estatura igual, a cor do cabelo igual, a distância dos olhos, o tamanho dos ossos. Então, é feita uma ficha muito minuciosa. Né? Um banco para você ver, né? É bem assim. Agora, a gente entrevistou aqui duas mães, né? E ela teve um menininho, só que elas preferiram tudo buscar lá fora o banco de dados. Por quê, hein? Porque lá fora você consegue mais dados, você consegue mais informações. Então, é assim, verdade, ela disse que conseguia ver doenças de terceira gerações, não sei você o quê, um consegue monte ver de até coisa. foto. Você consegue ver até foto. Aqui não? Aqui não. Não? Não. Lá fora dá pra fazer barriga de aluguel, aqui não. Aqui né? também não. Aqui não Aqui pode. não pode. Aqui não pode. Lá fora você pode. Então, lá fora tem diversos tipos de contrato. Então, por exemplo, assim, na parte, vou importar sêmen. Isso. Importação de sêmen, por enquanto, no Brasil está fechada, porque teve uma atualização da Anvisa, umas RDCs novas que estão na parte de reajuste, as clínicas estão tendo aquele tempo de reajustar, então não consegue importar novas. Aquelas clínicas que já têm alguma coisa que foi importada da época que estava liberado, podem comercializar. Mas a importação, nesse momento, está fechado, né? Então, o que acontece? Tem contratos que falam assim, se você quer ter acesso a esse doador lá no futuro ou não. Então, exatamente, coisas. se você pode conhecer, elas falaram isso mesmo. Então, é muito diferente. É que eu não sei quantos anos, ele pode saber quem foi o doador. Que seria o pai. Exato. Então, assim, mas o sêmen doado a gente vê muita restrição. É muito mais fácil uma mulher aceitar óvulos doados do que o marido abrir mão e aceitar sêmen. O que a gente sofre, né? Porque você vê pacientes extremamente decepcionadas, tristes, né? Porque querem realizar o sonho da maternidade, né? Geralmente o casamento, né? E abala um pouco, né? Não, abala bastante. A maior taxa de separação são os casais em tratamento de infertilidade. Sério? A maior taxa. Nossa. Porque a mulher muda muito, é muito hormônio, ela fica inchada, ela fica estressada, tem a parte do desgaste financeiro, a expectativa. Daí você faz o tratamento, vem todos os embriões alterados, aí você não consegue transferir, aí você começa tudo de novo. É isso que quer dizer, quanto tempo leva um processo desse e como funciona? Vamos lá no início para elas entenderem, né? Quando a gente vai falar de fertilização in vitro, é você pegar o óvulo da esposa, o sêmen do marido e no laboratório você monta o embrião, certo? Então a gente está falando totalmente fora. O encontro do óvulo e do espermatozoide é fora do corpo da mulher. Aí a gente espera 5 dias. E quantos podem fazer ao mesmo tempo? Tipo não, assim. Nesse momento você pode fertilizar todos. O que você não pode é colocar na mulher todos. E quantos o máximo que você pode pôr numa mulher? Então agora a regra é assim.
é um de boa qualidade que seja euploide. Até 37 anos, 2, sem ser euploide. Então, assim, E tem o as que taxas. seria O bebezinho, o embriãozinho bem formado, sem tá. doença. Certo, É o 46XX, uma menininha, ou 46XY, um menininho. entendi. É isso, sem Dá nenhuma pra doença. saber qual. Dá você pra consegue saber colocar antes, o quando você faz a X, biópsia. XY. É, Então dá vamos lá. pra saber. Começou o tratamento Aí in começou o vitro. tratamento, Tá. ela vai fazer os usos dos hormônios, as injeções, Tá. ultrassom, dosagem de sangue, vai. Tá pronta, olha, teve resposta, os ovários responderam, tá cheio de folículo, a gente vai marcar a ida no laboratório, que é a captação dos Tá. folículos. A captação é um procedimento na posição ginecológica, leva uma sedação, na grande maioria das clínicas, igual uma endoscopia, uma sedação, só para paciente não sentir dor. A gente faz o procedimento, atrás da gente fica a janelinha da embriologista. Então, a gente aspira aquele líquido, que a gente não sabe se veio o óvulo ou não, porque ele tem que vir numa etapa do desenvolvimento específico. E a gente não Nossa, consegue como é ver isso. complicado, Ela já meu tomou, Deus. Hormônio, ela já né? tomou, Já. já fez Já. tudo. Tomou as Já fez. injeções, tudo. Tá pronta. Aí eu pego aquele líquido e dou para embriologista. Pego o líquido e dou para embriologista. Acabou Tá. o procedimento. Isso o marido pode participar desse processo? Pode estar com ela, dando força, assim, Não, ele segurando a vai mão, até ele o vai? laboratório e tal. Ele não pode entrar por conta que é tá. tudo estéreo, Tá bom, né? Beleza. Aí acabou essa primeira parte, a embriologista dá o relatório. tá. Senhora Isabela, dos 15 folículos que estávamos esperando, chuta o número aí, abaixo de 15. 5. É. Nossa, como vocês chutaram muito baixo. Baixo? É, mesmo? Vamos por os 10, Ai, gente. que Vamos, bom, vamos acho... dar uma animada nessa Tá. paciente, que ela vai conseguir só com o tratamento. É. 10 vieram maduros, ou seja, estão naquela fase do desenvolvimento que a gente precisa. Tá. Beleza. Nessa hora, a gente pede para o marido ir coletar na salinha de coleta, como se fosse coletar um espermograma, a parte do sêmen. Certo. Aí ele coleta. Beleza. Beijo, Tem que beijo. ser na hora ali, né? Na hora, no Na mesmo hora. dia. No mesmo Beijo, dia. beijo, tchau, tchau. Paciente melhora. 2 horinhas que fica ali de observação, que é protocolo. Tá. Isso é da União Europeia que organizou, então tem que ficar 2 horinhas Ah, ali. então sai no pra mesmo acompanhar. dia. Sai no mesmo dia. Vida que Ótimo. segue, tá tudo bem. Depois disso é que a gente... Aí que vem o sofrimento. Porque aí você começa a receber os relatórios. O que combinou com o quê? Entendi. Quem que pareou com quem? Então, por exemplo, dos Quem 10... tá evoluindo. Exato. Dos 10, no primeiro dia a gente recebe... Quantos fertilizaram? Tá. Quantos você acha que vai 10, fertilizar? você falou. Dos 10, Ah, veio dos 10? maduros. Ah, 5. Também foi baixo. É, Essa mulher é é. mais velha? Essa mulher é mais velha? É, um óvulo com uma idade boa é o quê? É sempre uma Abaixo taxa... de 35. 35. Sempre abaixo de 35. Então, os 7. Não, mas o número Ou ali... 7, bom. Ah, Bom, tá. É. bom número. 7 fertilizaram. Beleza. Certo. Primeira vitória, conseguimos, 7 fertilizaram. Dali 5 dias, quando o embrião chega na forma de blastocisto, a gente recebe a notícia, ó. Dos 7, 3 chegaram ao embrião. Ah, gente. Então, é um funil. É o sofrimento, né? É um sofrimento. Ela, É, ela olha, tem que ter toda uma parte também, um acompanhamento por isso que todas as psicológico, minhas né? pacientes vão para psicóloga. É, Todas. muito importante. Todas, Nossa. todas, É. todas. É, Deve imagine o ser sofrimento todo Exato. dia Deve você. dormir, né? Não, Imagina. você não. Como é que você vai. dorme. Porque assim, você Não. fica do lado do relógio, é engraçado, porque as pacientes falam, nossa, doutora, 8h05 e a embriologista ainda não mandou mensagem. Meu Deus, olha que Eu falo, agonia. calma, o laboratório abre às 7, tem um monte de paciente para elas olharem, elas vão mandar as mensagens. Aí quando elas mandam mensagem, ufa, doutora, chegou a Mas mensagem. aí ainda não tá no final, Ainda porque não depois tá. você ainda tem, né? Não, Então, aí a gente terminou aqui, aí a gente conseguiu o embrião. Isso. Aí vamos supor que essa paciente quer saber se é saudável, se não é, se tem alguma doença, se não é. Aí ela manda para biópsia. Tá. A biópsia leva 15 dias. Nossa. E nisso o embrião tá onde? Congeladinho no Congelando, laboratório. se desenvolvendo. Segura essa ansiedade 15 dias. Gente, Caso tenha algum problema, elas podem desistir? não, se for aneuploide, se for doente, não pode transferir. Não pode. Não pode. E tem que fazer esse procedimento. Mas como descobre? Não, é por biópsia. Mas, Faz ó, biópsia eu tive uma filha genética. especial, né, mais velha. Eu só descobri que Bia tinha hidrocefalia com 6 meses e meio de gravidez. Então, mas é que a gente vai ver a parte Ah, cromossômica. os cromossomos dela são normais. Ah,
Então, é parte cromossômica que a gente vê na biópsia. Entendeu? Não tem como ver se vai ter autismo, pressão alta, diabetes. Não. Tá. A gente vai ver. É síndrome de Down? É síndrome de Pascal? Desculpa, viu, doutora? Imagina. São perguntas bem leigas de quem não sabe. Não, a gente aprendeu foi bastante. bom. Tá. Aí chegou a biópsia. Tá. Aí dos 3, 2 são bons, são saudáveis. Ok. Então a gente ficou com 2 embriões. Então a gente tem 2 tentativas. Muito bem. Beleza. O paciente vai menstruar, a gente vai avaliar a paciente, aí a gente começa o preparo para a transferência. Nossa. Aí que é o demorado. Porque a primeira parte, a primeira etapa, a gente precisa daqueles ovários que estão lá e da genética dela e dele. Agora, a segunda parte, a gente precisa que essa paciente esteja nota 10. Aquele útero todo Peso, preparado, né? Útero bom, sem nenhuma infecção, tá tudo controlado. Hoje a gente vê muitas mulheres usando medicações com os colegas da psiquiatria, seja por um TDAH, seja por uma depressão, um burnout. A gente sabe que elas estão usando. Então a gente tem que conversar com esse colega para falar, e aí? Ela vai poder usar essa medicação na gestação? Tá tudo certo? Como é que ela tá? Pega o laudozinho lá do pessoal da psiquiatria. Beleza, então vamos. Ela tá nota 10. Ela começa a receber remédio, mas daí é via oral, é mais simples. Ou até pode tentar fazer ciclo natural. Mas o natural, às vezes, elas ovulam no meio do tratamento. E aí eu perco. Então, o ciclo modificado é melhor que o natural para organizar. É, mais seguro, né? Para conseguir fazer, para né? conseguir fazer, isso. Aí ela vai tomando remédio, vou fazendo ultrassom, vou colhendo exame. Ela tá pronta, vamos transferir. Aí a gente chama de transferência de embrião congelado euploide, porque ele tá tudo bem. Tem exame para saber que ela tá pronta? Tem, é ultrassom para ir medindo o endométrio e a parte hormonal que a gente colhe no sangue. Entendeu? Que é o dia fértil. Isso, mais fértil. Tá tudo bem, tá tudo pronto. Vamos pro laboratório. Aí o marido participa. Aí ele pode entrar com ela, fica de mãozinhas dadas, nananã. Aí a gente coloca o embrião. E aí precisa esperar 10 dias por resposta. Nossa. Gente. São acho que os 10 dias mais longos de qualquer tentante, né? De qualquer pessoa, assim. São os 10 dias. Existe, assim, uma porcentagem que o primeiro tratamento daí é 100%, então, assim, certo? Nenhum tratamento não. é 100%. A gente consegue chegar entre 60% até 67%. Alguns estudos falam em 70%, mas 60% é a taxa que eu falo para as minhas pacientes. Então, vocês imaginem essa jornada sem garantia nenhuma, uma expectativa de ser mãe lá em cima. E isso já passaram uns 3 meses, né? Quase 2. 2, Os 2. Quase 2. Pelo que eu tava contando aqui. Uma menstruação para pegar os embriões e uma menstruação para se tiver tudo ok, para transferir. Se não, 3 meses. Entendi. Nossa. Então é muita expectativa, né? É muita expectativa. Aí ainda tem essa coisa de vingar, né? Isso, ainda tem. Depois de 10 dias que ela vai saber, né? Se deu positivo ou não. E depois ela repete, dali 48 horas, ela repete o exame. E um pode vingar e também o outro não, né? Exato. Então não tem como a gente tem que ter muito acolhimento por quem tá sofrendo. Eu acho que aquelas perguntas, você não vai engravidar? Como é que tá seu tratamento? Né? Chega na família, nas festas. O que elas sempre falam pra mim, que as épocas mais difíceis pra quem tá tentante, Natal e Ano Novo. Que a família Porque vem familiares perguntando. E aí, quando é que vai vir? Você não vai engravidar? Você não estava fazendo tratamento? E elas falam, doutora, isso é o que mais machuca. As pessoas sabem que você está fazendo tratamento e insistem em ficar perguntando o que vai mudar a sua vida, saber se ela está fazendo, se ela não está. Então, eu acho que a grande luta é a gente dar muito acolhimento para essas mulheres, porque dói. É isso que quer dizer, é um processo muito doloroso, né? Mas eu estava vendo... mas é um sonho também, que você quer muito que seja realizado, né? E essas mulheres que não conseguem da primeira vez... Afundam? Afundam. Ou elas querem logo fazer o segundo, ou elas demoram assim um ano para voltar? Dá para fazer logo em seguida, se tiver tudo bem. No caso da que a gente entrevistou as 2 mães, então, o primeiro falhou. Aí depois elas tentaram e conseguiram. Porque elas geram muitas expectativas, né? Então, assim... foi da segunda vez. Eu tenho casos bem, assim, diferentes. Eu tive aquela paciente que recebeu negativo. Doutora, bora, eu quero ir já pro próximo ciclo e vamos. E eu tenho aquela que veio negativo, mas ela... Fundou total.
Porque às vezes a Afundou. idade também, né? vai Afundou. passando o tempo. Como que eu vou falar? É meu marido não vai deixar fazer o próximo tratamento, ele não quer Entendi. gastar mais um tratamento. Mas geralmente elas voltam? Volta, Voltam, né? volta. Passa um volta. ano, As que mais dois. demoram para voltar é as que precisam de óvulos doados. Então elas Ah, vão, eu dou o diagnóstico, geralmente leva um ano, aí elas voltam. Agora eu aceitei. entendi. É todo um processo mais Agora eu psicológico aceitei também, né? A que base tem que ser óvulos doados. Então, geralmente, elas levam um ano para retornar. Mas as outras, as do negativo, a gente tem que jogar muito carreal. O que que eu vejo? Muita expectativa e ilusão na internet. Ah, vem aqui que aqui é 100% de chance. Ah, Não existe. não existe. É. Não existe, não existe. A gente tem que entender. Qual taxa que você acha que é uma mulher, um casal, sem problema nenhum, a mulher ovulando, ele com a produção certinho de espermatozoide, tendo relação no período fértil, um dia sim, um dia não, sem estresse, consegue engravidar? 60%? 12. 12%? De 12 a 15. Meu Deus! Nossa. No dia fértil, ele... De 12 a 15. Os Loteria. Exato. Loteria. A inseminação, que é um outro tratamento, ela leva de 22% a 23%. E a FIV, que é a fertilização in vitro, no máximo A gente 67%. tá falando de FIV, né? É. E qual que é a diferença de É isso que eu ia FIV? te perguntar agora. A inseminação é aquela mulher que a gente precisa aumentar os números de óvulos Tá. e potencializar a parte masculina. Mas ela tem as trompas uterinas funcionando, ela ovula, ela não tem muito problema. É o Tá. primeiro tratamento, né? Então a gente prepara a mulher, aí é mais fácil, é só com medicação via oral, não precisa das injeções, mas também vai fazendo ultrassom e dosagem hormonal. Quando a mulher está pronta, vamos todo mundo para o laboratório. O marido colhe a amostra seminal, Tá. manda para a embriologista pega, prepara e eu coloco o sêmen dentro da Dentro cavidade dela. dela. É. Então o encontro vai ser dentro dela. Aí ela não consegue fazer aquele exame, né? Pra ver Não nada. consegue, Aí, nada. Não consegue. Não Né? consegue. E desse nem exame, quantos. Não consegue. Aí Vai é ser sorte. gêmeos, É. trigêmeos, aí é sorte. É, não, mas aí a gente dá uma segurada. Se você vê que a paciente respondeu com 4, a gente para. Porque Entendi. E gestação como saber que ela respondeu? pelo ultrassom. A gente vai vendo crescer os óvulos e os folículos, né? A gente vai vendo. E quando faz o exame e vocês descobrem que tem algum cromossomo alterado, e se a mulher quiser prosseguir, ela pode? Pode, mas ela vai assinar termos. A gente teve uma paciente que foi assim. Ela tinha, se eu não me engano, nossa, eram vários. Não lembro se era 8 ou 11, mas ela tinha vários embriões, todos mal formados. E por recomendação do geneticista, era não a transferência, né? Por que não transferiza? Porque a paciente vai tomar hormônio, ela vai gerar essa expectativa. A gente sabe que não fixa, a gente sabe que não tem nenhum indivíduo vivo com aquela alteração, mas o embrião é dela. Tá. E aí essa paciente desistiu, sumiu. Depois de um tempo, ela voltou, falou, eu quero transferir. E o laboratório foi obrigado a transferir. Ela falou que foi num encontro religioso e que ela sentiu que aqueles eram os filhos dela e que ela queria transferir. E aí? Então você tem que fazer termo, é bem, assim, Burocrático. aí sim, aí você tem que, né, porque assim, você não pode, de repente ficou tomando hormônio, de repente ela já tinha uma predisposição para trombose, alguma coisa que a gente não consegue definir, dar essa intercorrência por transferir um embrião mal formado, É. entendeu? E nasceu? Esse? Não. Ai, que triste. Não. Gente, aí é um sofrimento em dobro, né? Por isso que... Depois você vai viver o luto depois. E né? por que você escolheu essa área, assim? Porque eu conheço algumas obstetras que amam dar à luz, ver a vida ali. E essa área, você faz isso, deve ser uma felicidade muito grande quando dá certo, mas também lida com muita frustração. Muito. Essa história é uma história bonitinha. Porque como que eu fui parar na reprodução? Eu fazia muito pré-natal de alto risco, né? Então, sempre fui obstetra, eu era parteira mesmo. Parto normal de 30 horas, a doutora Carol tava lá. Então, assim, eu sempre fui parteira raiz, assim, não era Nutelinha, não, raiz. E aí, eu comecei a pegar muitas mulheres mais velhas que abortavam.
E aí, quando eu falava, ó, precisa ir avaliar, ver o que tá acontecendo, o que eu posso fazer até aqui. E ela sempre falava assim, mas a senhora não cuida da gente? Antes de engravidar? A senhora cuidou do meu aborto, fez minha curetagem, agora você tá me dando para outro médico? E eu fiquei com isso. Aí, quando eu passei na primeira prova do título, que foi de especialista de ginecologia e obstetrícia, eu fui agradecer para uma professora que foi muito importante para mim na época, num congresso. Falei, doutora Márcia, eu tô vindo aqui agradecer, passei, arrasei, super bem. E agora, o que eu faço na minha vida? Vou para vídeo? Continuo só no alto risco? Vou para cirurgia minimamente invasiva? Ela falava assim, não, eu já sei onde você vai, porque você gosta muito de estudar. Você é daquela que sente e fica estudando e gosta de coisa difícil. E me levou dentro de uma sala que estava tendo do congresso, a mesa sobre o futuro da medicina reprodutiva. Isso há 2011. Nada por acaso, hein? Aí eu entrei naquela sala e falei, o que eu tô fazendo aqui? Não é meu mundo, não é assim. Fica até o final. E aí eu entrei na reprodução e amei. Então foi uma coisa, foi muito legal, assim, foi uma jornada bem, como que eu posso dizer, suave, sabe? Foi encaixando, assim. Destino. Foi encaixando. Eu não senti que eu tava fazendo uma coisa onde eu não gostava. Eu acho que eu consigo... Eu faço bastante treinamento, principalmente com as psicólogas, como abordar minha paciente. Para eu dar uma notícia ruim, eu converso bastante. Você passa por terapia também? Passo. Para ter que lidar com isso? Passo, porque eu também sou tentante. Né? Então, a gente tem que saber. Então, e é um mundo muito legal. É um mundo assim que você consegue entender. Você vê os casais, você vê aquele casal que é unidozinho, vai tudo junto. Você vê aquele... Sabe? Então, é muito legal. Você vê uma transformação dos casais que estão tentando. É muito legal. Eu sou super... como é que é? Eu não sou uma fonte confiável para falar. Mas eu acho que a reprodução é isso, né? É a gente entender que a gente faz a melhor ciência que o homem descobriu. Mas quem faz o coração bater, quem faz o bebezinho ficar lá é Deus, né? Então, assim... Esses 40% que faltam para a gente ter certeza, vem do Papai do Céu, né? Eu costumo falar para os meus pacientes. Você precisa entregar o seu tratamento para Deus. Tem a hora de engravidar, tem a hora de conseguir. Porque senão, você vai se apoiar em quê, né? Se não for para Deus, a gente fica sem chão, né? E eu vejo isso, mas é muito legal essa transformação. Aí você vê ela engravidando, vê o pré-natal, aí vê o parto. Eu sou suspeita. E me fala uma coisa, eu tenho uma amiga, né? E ela estava para a terceira tentativa, 2 já deram erradas. E ela fala que ela não vai desistir, porque o sonho dela é ser mãe, e ela não quer adotar, porque também por causa de religião, essas coisas. E ela disse que vai para terceiro. Existe, assim, uma quantidade que você pode fazer recomendável para... Porque ela fez, aí deu errado, aí ela esperou 1 ano, fez, deu errado. Dessa, ela esperou 2 anos agora. Tá. E vai começar de novo. Tá. E aí? O limite de parar é do casal. É do casal? É do casal. Por quê? Você tá vendo que você não tá respondendo mais. Tá. Você tá vendo que você não tá tendo resposta ovariana. Você tá vendo que não tá tendo bebê saudável. E você ainda quer tentar? Eu sempre pergunto para meus pacientes, como é que fica o seu coração? O negócio o dela ver, na hora de colocar nela, ela não segura. Então, aí a gente tem N coisas que a gente vai ter que Ela pesquisar. falou pra mim. Exato. N coisas que vai ter que pesquisar. Mas o limite é sempre o casal. Por quê? Porque gera custos. Entendi. Né? E o que a paciente não pode sentir? Que eu tô fazendo o tratamento só pelo dinheiro. Isso não pode. Isso tem, inclusive, tem até um guideline, né? Que se você tá fazendo algum tratamento aonde não tá tendo resposta e o médico ainda fica incentivando, o médico tá totalmente errado. Ele não pode agir assim. Só que chegou uma paciente para mim uma vez... Eu até perguntei para ela, mas por que você não faz barriga de aluguel? E ela falou, porque aqui não pode, não sei o quê. Que eu falei, porque é alguma coisa, né? Porque dá tudo certo, mas na hora que coloca nela... eu tive uma paciente que, quando ela chegou comigo, ela fez 15 tentativas. 15? 15. Meu 15 Deus! tentativas, 15. E aí, quando ela chegou para mim, eu falei, olha... Acho que isso você já foi no seu limite, você não tá tendo mais resposta. Ela falou assim, doutora Carol, deixa eu tentar uma vez com a senhora. Prometo pra senhora. Eu quero sentir a resposta com a senhora. Eu falei, tá bom. Fiz o tratamento, a gente conseguiu 1.
Só que durante o ultrassom eu percebi que era mais cisto do que folículo. E já liguei para o coordenador do laboratório e falei, ó, tô indo levar uma paciente que tá indo pela 16ª tentativa, eu acho que é um cisto, não é folículo. Ela tem todos os termos assinados, que tá ciente, que é uma tentativa, né? Tudo isso certinho. Eu falei, tá tudo certo. Aí fomos pro tratamento, autorizou levar, fomos pro tratamento. Era cisto, não era folículo. Não conseguiu. Falei, agora, mocinha, óvulos doados. Aí ela levou 1 ano pra voltar. E com 48 anos, ela veio pra aceitar óvulos doados. Engravidou de primeira. 48 anos. 48. Não teve nada no pré-natal. Sabe aquela que eu falava assim, ó, esse mês só 700 gramas que eu vou te deixar. É isso? Tá bom. Ela aí fazia. Foi lindo, foi um pré-natal tranquilo, não teve nenhuma alteração. Nossa, que a menina felicidade. é a cara dela. Nossa, você olha, você não fala. É muito legal. Foi um parto tranquilo, cesariana, foi super legal a história. E ela tem mais um embrião lá guardado. É isso que eu ia dizer. Nesse caso, eles tentam de novo para ter um irmãozinho? Então, eu Ou falei é isso pra difícil? ela. Eu vi hoje na minha agenda que ela agendou a consulta. É Geralmente, quando mesmo? os pacientes voltam a me stalkear no Insta ou marcar consulta depois de um tempo, acho que vem vindo um tratamento por aí. Que bacana. Então, que tem legal. gente que volta para ter o segundo. Volta, porque daí vai ser o segundo da mesma carga genética. Da Entendi. mesma doadora e do marido. Ah, Entendeu? entendi. Muito legal. Gente, é Então, muito... já que você tocou no assunto que é tentante também, você tem óvulos também congelados? Tenho óvulos congelados de quando eu tinha 37 anos, né? E o que é legal da gente falar? Que quando a gente faz congelamento de óvulos, não é uma certeza. Não é uma certeza absoluta que você vai ter. Eu já andei descongelando meus óvulos e não fertilizaram. Aí, o que você tem que lidar? Com uma expectativa de que você estava com os óvulos congelados há 10 anos. Então, você falou, eu fiz tudo certo. Não fiz? Fiz. Mas você não tem como saber assim que congela, né? Eu não sei. Eu não tenho como saber se vai dar certo ou não. Tá, Aí, descongelamos. Teve uma paleta de uma das partes que a gente fez. Não fertilizou nenhum. Se eu não tivesse com a terapia em dia e com a minha fé em dia, eu também tinha afundado. Entendeu? Porque você não tem como saber antes. Você não tem como saber. Não tem como saber. Ainda a gente fez várias alusões, várias hipóteses diagnósticas. É do meu marido. Só que eu investiguei meu marido. Ele não tem nenhum fator. Né? Então, é difícil. Então, a gente tá naquela etapa de dar um tempo para descongelar mais e tudo mais. Mas já usei e eu não consegui. Então, a gente tem que ser realista. O que eu fiz lá atrás? Eu fiz uma possibilidade de ter a minha genética. Agora, com 45. Entendeu? Então, eu fiz uma possibilidade. Entendeu? É fácil? Não é. Não é fácil você receber essa notícia. Porque eu trabalho nisso, né? Eu trabalho com isso há 11 anos. Você se coloca no lugar de cada paciente, né? Aí eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar com a paciente... Congele óvulos se eu estou tendo uma experiência ruim. Mas a paciente tem que entender que os meus óvulos que estão tendo uma experiência ruim, o seu eu não sei como é que vai ser. Então, eu sou muito clara com as minhas pacientes. Eu sou bem aberta com as Tem minhas que ser pacientes. bem realista mesmo. Bem realista. Elas têm que saber de tudo, gente. É muito, Então, ela tem que vir assim, né? Tranquila, porque se... Ela começou um processo já estressado, assim... Por isso que eu tenho uma psicóloga que é especializada nas tentantes. Então, ela tem lá os nomes das terapias e tal, mas a especialidade dela não é família, não é assim... É psico materno-infantil. Então, ela só cuida das tentantes. Então, ela sabe toda etapa. Isso. Então, ela sabe o que é um congelamento, ela sabe o que é inseminação, ela sabe as taxas de sucesso. Claro que ela não vai saber remédio, né, gente? É diferente. Lógico. Mas ela entende todo o processo para te tratar na terapia. Entendeu? E eu vejo diferença... Mas você falou antes que tem alguns remédios de psiquiatra que interferem, Interfere na ovulação. Alguns ansiolíticos podem interferir na ovulação. E remédio para emagrecer também, né? Também.
Então, a gente sabe, por exemplo, a maioria das mulheres estão usando tudo Ozempic, essas injeções e tal. Quando elas vão para captação, elas têm que parar 21 dias antes. Entendi. É verdade que glúten também ajuda a ficar infértil? É Uma o quê? amiga minha tava glúten comigo, ela tava tentando, era uma tentante, e o médico falou para tirar glúten, que ia facilitar. Então, é assim, a gente não tem um estudo robusto, grau de evidência A, um guideline falando, você quer engravidar? Corte o glúten da sua vida, né? Às vezes, ela poderia ter algum processo inflamatório, que ao você retirar o glúten, você dá uma cessada, né? Mas assim, a jornada já é tão difícil. Você começar... Primeiro que a gente tem que tomar um monte de vitamina. Um dia eu te mando uma foto de todos os meus comprimidos. A gente tem que tomar a ômega, Q10, o zinco, o ferro, vitamina D, ácido fólico. Já tem que tomar um monte de coisa. Aí você vai falar para a paciente, não coma glúten, não coma isso, não coma aquilo. Sem você ter um estudo com robustez de evidência científica, eu acho que é judiar. Agora, se ela descobriu que ela tem uma intolerância, aí faz sentido, né, Isa? Cortar. Entendi. Mas se não... E o processo da gravidez é o mesmo de uma pessoa que engravidou normal e outra in vitro? Tipo assim, a quantidade de consulta, de ultrassom... assim, ou na tem regra... mais cuidado, tem na que ir mais regra, vezes ao médico? a gente tem mais cuidado. Tem? Porque elas vêm tomando muitas medicações, né? E é mais indicado cesárea ou parto? Aí eu ia Não, perguntar isso. isso. Não tem problema. Não tem problema? Isso não tem problema. É Mas o indicação número, sei lá, de morfológico, por exemplo? Não, tudo igual. Tudo igual. A gente só vai mesmo no começo mais próxima, porque ela vem tomando muito remédio. Ela vem tomando estrogênio, progesterona, às vezes o corticoide, às vezes o AS, o Clexane. Nossa. Até quando que a gente vai seguir com esses remédios? É até o primeiro morfológico, até o segundo. Então, a gente... Isso que requer. Mas depois que ela já entrou ali no métier, no comum, Aí normal. é tudo normal. Eu queria falar de um assunto, né? Não sei, né, nem se a doutora fica confortável, porque eu acompanhei um drama. Imagino que é um drama diário que você vive com as pacientes todos os dias, mas um drama da Covid, na época da Covid, principalmente uma paciente, né? Eu queria saber, eu não lembro se foi fertilização e que ela acabou falecendo. Eu lembro que você me acompanhou mesmo. Eu acompanhei, porque eu lembro que foi muito triste, essa experiência. Então, além de todas essas frustrações, ainda... mais me Abalou. mudou minha vida em 21 anos de medicina. Eu acho que foi o marco. A paciente é a Juliana Bonin. Ela que me deu o título da médica do abraço. Vamos lá. Ela veio, ela tinha baixa reserva. Eu fiz o tratamento dela, de FIV. Nossa, tô até arrepiada. E aí, o que aconteceu com a Ju? Ela tinha uma cabeça, um poder de pensamento, ela era muito, assim, positiva. Ela falava, eu vou engravidar de primeira, doutora. Eu vou te ligar no Natal e vou te falar, deu positivo e vão vir gêmeos. Nossa. E eu, né, com aquela apreensão, falava, Ju, vai devagar. Não é assim, não cria essa expectativa, porque depois afunda, né, na tristeza e tudo mais. Doutora Carol, vai vir de gêmeos e ainda meus filhos vão brincar com os seus filhos. Ela falava assim, gente do céu. Bom, e quando a Ju descobriu que ela tinha baixa reserva, o que ela fez? Mandou todas as amigas virem passar comigo. Eu atendia um monte de amiga da Ju e fomos começar a descobrir um monte de baixas reservas também. Então, ela fez um trabalho muito legal com as amigas dela. Falou, olha, eu descobri baixa reserva, vai ver. Vai ver. Quantos anos ela tinha? 30 e poucos, eu acho que não chegava Novinha. a 35. Bem bem novinha, nova, né? bem novinha. Bom, aí engravidou de primeira, me ligou no Natal e falou... Sem fertilização? Não, sem... com não, fertilização. com Até fertilização. a foto dela. Inseminação ou a FIV? FIV. Tá. Ela transferiu 2 e aí engravidou dos primeira. 2. De primeira. Cara, assim... A Ju, ela tinha, a gente fala, né, o poder da mente. Da fé. Da fé. Ela tinha uma coisa assim, falou, doutora, eu vou conseguir engravidar. E realmente foi assim, ó. Combinado. Aí foi. Aí veio a pandemia. E na pandemia a gente poderia fazer congelamento e não tratamentos, porque a gente não sabia como ia tratar a gestante, o que ia acontecer. Eu fui para o Hospital de Campana também. Então foi um caos, né? Foi um caos. Daí a Ju começou com alguns sintomas. E eu pedi, vai pro hospital, era Covid, internou. Quantos meses de gestação? 20 semanas. 20 semanas. 20 semanas. E aí, era Dia das Mães. Nossa. Era Dia das Mães.
O hospital me ligou, era domingo, nunca vamos esquecer. E eu tava em Bragança, né, na casa da minha família, e o hospital falou assim, olha, a Juliana não tá bem, venha vê-la, porque eu acho que a gente vai fazer cesárea para tentar salvar os bebês, né? Eu falei, então tá bom. Aí, meu marido voltou voando na estrada, foi um desespero, porque eu falei, como que eu vou fazer uma cesárea numa paciente entubada? Uma paciente... Tava entubada. Tava entubada. Numa paciente entubada, que tá toda anticoagulada, a hora que eu abrir esse útero ele vai sangrar. Foi, sim, muito difícil. A gente chegou no hospital, a gente convocou o pai, o sogro que era médico, né? Então o marido, né, da paciente. O marido, o sogro, o coordenador da AGO, o coordenador da UTI, fizemos uma reunião. E ela tinha, assim, menos de 5% de área pulmonar. Meu Deus! Era um cotoquinho, assim, aqui em cima. E aí, a gente optou por não fazer a cesárea. Então, a gente optou que, como ela estava muito no finalzinho, assim, né, da vida e tudo mais, a gente optou que ia fazer cesárea pós-mortem. Então, quando a Ju entrasse em óbito, a gente tentaria salvar os bebês. Por quê? Porque um estava com 300 e pouco gramas e outro não chegava a 400. Então, era um prematuro extremo. Muita coisa que ainda não estava formado e tudo mais. Nem o pulmão estava formado? Não, né? Mas a gente ia tentar alguma coisa. Aí a gente conversou, eu fui conversar com ela, eu conversei com ela no leito e tal, né? Claro, eu falando, óbvio. E me despedi dela. E aí, quando a gente chegou em casa, nunca me esqueço. Era longe o hospital, né? E aí eu falei pro Alexandre, falei, nossa, não sei, eu tô com um mau pressentimento da Ju, eu acho que ela não passa de hoje e tal. Mas assim, eu cheguei, sentei no sofá, era uma meia-noite, assim, ligaram. Ó, acabamos de fazer um ultrassom, os bebês entraram em óbito. Eu falei, acabamos de fazer? Sabe umas coisas que você não acredita, meio que energeticamente, dentro da sua fé. Porque dela não consegue mais dar oxigênio pra eles. Tem tudo isso, né? E aí os bebês entraram em óbito. Nossa. E ela tinha eliminado os bebês. Quando ela eliminou os bebês, naturalmente, uma coisa que eu nunca passei por isso. Mas como? Em coma? Ela entubada? Eliminou. O útero dilatou e eliminou. Vai explicar. Fez um parto ali. Aí foi aquela correria, a pediatra viu, mas já estava realmente em óbito e não deu o que fazer. Bom, aí todo mundo falou, então agora a Ju melhora, porque naquela época, o que se acreditava? Que era a gestação que piorava o quadro de Covid. A gente não tinha muitos dados para lidar. E aí a Ju não melhorou. A gente, conhecendo a Ju, até as amigas dela, né, falaram pra gente, assim que ela sentiu que ela eliminou os bebês, ela foi. E aí ela veio a falecer. Foi muito difícil naquela época. Foi minha única paciente que eu passei com óbito na minha vida, assim, minha paciente. Ela deixou muita informação, até hoje, eu sou católica, né? Então, até hoje, quando eu vou na missa, eu faço a missa para ela. Então, todo domingo eu rezo para Juliana Bonin. Até o pessoal da igreja já sabe da Juliana, né? Da Juliana. Então, marcou minha carreira, né? Assim, a energia dela, antes dela passar tão mal... Isso aí também, o que ela teve, né, o parto, assim, não pode dizer que é demais, parto, né, assim, sei lá, de função foi dos demais, meninos. assim, foi uma eliminação fetal, né, então assim, a gente nem pode falar parto, mas foi uma eliminação. E antes, né, dela piorar desse jeito, eu falei pro meu marido, me leva a ver a Ju, eu preciso ver a Ju. E ele falou assim, mas véspera de feriado, vai ser um inferno pra gente chegar, é longe o hospital. Eu falei, me leva a ver a Ju. Quando eu cheguei, eu perguntei pra plantonista, falei, e a Ju? Ela tá ali naquele leito, tá, não sei o quê, tá melhorando, não tá entubada agora, pá. E aí eu tava assim no posto de enfermagem, né? Aí a enfermeira perguntou assim pra ela, tem visita pra você. E era naquela época que você tinha que colocar a roupa, o óculos, porque você não sabia o que tinha que fazer. Aí eu cheguei na porta, ela, minha médica,
minha médica tá reconheceu. aqui, minha médica tá aqui, minha médica tá aqui. Daí eu cheguei perto, ela falou, né, a gente conversou, daí ela olhava pra mim e falava assim, me dá um abraço, tô muito tempo aqui. Aí assim, tava no meio da pandemia, você não sabia como se contaminava, você não sabia o que acontecia. Falei, quantos você quer? Aí a enfermeira falou assim, a senhora vai abraçar, porque ela tá pedindo. Fui lá, aí eu abracei, ela não, só mais um. Aí eu abracei, daí ela falou assim, doutora, se fosse o meu último abraço, a senhora me daria mais um? Aí eu fiquei lá com ela, falei, ó, vai dar tudo certo, deixa eu ver esses bebês aí, esses bebês são meus, hein? Esses bebês têm que ir brincar com os meus filhos. E aí a gente conversou, eu falei pra enfermeira que eu ia sair, aí eu saí do quarto e pedi pra médica do plantão trocar ela de quarto, pegar um quarto que tivesse janela pra dar a impressão do dia e da noite, pra ela saber, né? Aí a médica entrou assim no quarto, aí pra testar a parte neurológica da Ju, a médica perguntou pra ela, quem teve aqui? Quem que teve aqui? Ela falou, a minha médica, eu não sei se você conhece, mas a minha médica abraça. A minha médica lindo. veio Nossa, me ver. fiquei toda arrepiada. Não, é demais. Essa história da minha vida, aí ela falou assim, mas que médica que veio? Aí ela falou assim, a doutora Carol Cursi. A doutora Carol Cursi veio aqui. Porque vocês não abraçam, né? Mas ela abraça. E aí, depois de uns 2, 3 dias, ela voltou a piorar, entubou e aí veio a falecer. E aí a gente ficou, eu guardei para sempre, quais foram as últimas palavras para mim, né? Que isso eu guardo com muito carinho no meu coração. E ficou um marco na minha vida, assim, foi a paciente que mais marcou de pensamento positivo, de, sabe, vai acontecer, vamos fazer, eu vou sair, sabe? E infelizmente ela se deparou com uma pandemia onde a gente não tinha os tratamentos ainda, não sabia. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Aí foi na época que não podia ter enterro, era a época não podia se despedir nem nada. Eu fui na missa de 7º dia, ainda falei pra mãe dela, porque ficou aquilo, né? Eu fui a última a falar com a Ju antes dela ser entubada, né? Nossa. Então isso veio mais uma coisa assim pra mim, e que pra mim é um grande carinho, assim, porque quando a mãe foi se despedir, ela já estava entubada muito mal, não conseguiu falar, claro. Então, assim, a última expressão, eu tô lembrando dela agora, do jeitinho que ela falava, o que ela falou pra mim, ficou pra mim, né? Então, isso pra mim é uma marca na minha vida, assim, né? Muito, muito grande. E você leva como missão também, né? O exemplo dela. É muito, muito legal, muito legal, muito legal. Nossa, fiquei toda arrepiada, que a gente chega a perder o fôlego, né? Foi a Isa que perguntou, hein? Ela me stalkeou na época. Ficou Meu Deus! Não tem como ninguém, acho que todo mundo ficou, né, muito tocado, né? Foi muito difícil, foi muito difícil, na época da pandemia. Foi muito difícil. Eu imagino. Foi a única paciente. Então, você ter, né, uma perda assim... Mas depois, na pandemia não podia fazer tratamento nenhum, né? Não podia. Não podia. Você só podia congelar. Congelar, você podia? Para você preservar. Mas como você não sabia, porque até então, o que tinha as estatísticas? Que o Covid aumentava a taxa de aborto no primeiro trimestre. Então, como é que você vai transferir embriões? É verdade? Então, hoje constatou você sabe ou não? Que não aumentou assim, significativamente, tá. né? E como é que você vai transferir, fazer esse custo, esse gasto, esse tratamento, essa exposição? Mas quem teve Covid, alguma coisa interfere nessa parte de inseminação, alguma coisa? Não, a gente também só não, que né? na época pedia para ter os exames negativos, né? Para fazer o tratamento. Tinha que fazer Covid 2, 3 dias antes da transferência. Então, por exemplo, você podia fazer o tratamento inteiro. Chegou no dia de transferir, deu positivo, eu não podia transferir. Então, isso eu passei na época do finalzinho. E a Covid causa infertilidade? Então, tem alguns estudos que falam que diminui a produção do esperma. Masculino. Tá. Mas ainda não em grande robustez. Entendi. Ainda não. Tem que ter parte 2. Vamos seguindo, né? Eu queria falar de outras coisas também dos assuntos, inclusive amamentação, né? A gente tem um kit aqui que a doutora trouxe pra gente sortear, né? Com vários produtos da Lancinó que são muito bons, eu usei todos, né? Então, são úteis, né? A almofada, essa almofada é uma das mais novas, né?
de amamentar, que daí não é aquela roda eu acho meio desconfortável. Essa é só do braço. Eu acho mais Quer explicar essa do confortável. braço? Vamos lá. Quer abrir para mostrar como funciona? Eu mesmo só conhecia aquela que é meia lua, tá Não, vendo? essa é do braço. Como minhas filhas Eu têm 20 adoro. anos, mas de mãe de 3, mas tudo tem 20, eu tô desatualizada, doutora Carol. Vamos lá. Da amamentação, o que a gente fala, né? Nós, como profissionais da saúde, a gente quer que aquela mulher que ainda tem condição, né? Aquela mulher que dá uma chance pra gente ensiná-la a amamentar, né? Tem muito mito sobre a amamentação, tem mulheres que são contra, acha que a mama vai ficar com pitose, vai cair, então colocam N problemas na frente, né? Mas a gente precisa entender da importância do amamentar, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? A sua foi fácil? Não. Depois foi, a primeira... a primeira... a primeira não, mas depois mas a primeira foi terrível, quase desisti. Exato. A gente entrevista várias pessoas aqui para falar sobre amamentação, porque esse é um tema que elas adoram saber. Exato, é muito Porque difícil tem amamentar. muitas verdades e mitos, né? É sobre isso. Tem muitas verdades, mitos. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que hoje no mercado tem muito produto que vem para ajudar você. Facilitar, exato. A facilitar essa fase que é tão difícil. É. A gente nunca tá falando em mar de rosas, né? Não. A gente não tá falando, amamentar é fácil, você aprende sozinha. Lógico que não. Não é isso. Gente, eu amamentei às 3. Exato. Tem muita coisa que você pode aprender, né? E essa almofada, ela é muito legal. Porque a almofada que a gente tem usualmente é aquela que é um C, né? A Pega, roda ali, né? roda aqui. E essa aqui não. Essa você põe desse jeito para amamentar. É bem mais fácil. Então, essa aqui é muito, muito legal, muito mais fácil de você amamentar. Que bacana. Não esquenta o bebezinho, né? Porque a parte do veludinho tá para dentro, tá para mãe. Então é bem legal. E você consegue amamentar tanto na poltrona como na cama com essa almofada? Consegue. E o legal, né? O que é essa almofada, pra gente dizer? Que o segredo da amamentação é a pega correta. Então, se o bebê tá baixo, com a almofada, você consegue deixar ele na altura do seu mamilo. Né? Então, isso é importante. O segredo de uma boa amamentação sempre é a pega correta. Isso E essa é bacana também para você levar, né? Imagine, para você tá no passar o dia na casa aeroporto, da você avó vai e para o Aquela roda lá, eu acho um aeroporto. trambolho. É impossível levar aquele como é que trambolho. Como é que você vai levar? A Isso é pomadinha, bacana. né? que é A famosa. pomadinha que ela é livre, né? Então, a lanolina pura, você não precisa retirar para dar de mamar. Então, toma cuidado, porque pode ser que tenha algumas pomadas que você precisa ver se precisa retirar antes. Aí você já imaginou, tá com o bico machucado. Mas esse aí é para Tá aquela pessoa que tem o bico Rachado. machucado, aí tem que Isso, passar isso. essa Serve pra pomada. prevenção Tá. Também, e também para dar uma hidratada. Então, a lanolina pura, ela é legal por isso, que você não precisa retirar, né, antes de dar de mamar. Aí a gente trouxe para vocês aí um kit para vocês sortearem para as seguidoras do Pod Mams. Oba! E a gente Vou fica à adorar. disposição de vocês. Tem mais alguma coisa, alguma novidade aí, Isa? A bomba, bombinha. a Todo bomba. mundo acho que conhece. Eu acho que a O bomba é saquinho. necessário você ter em casa, né? Principalmente boa, depois, perto que você vai voltar a trabalhar e E vai aí começar você precisa a tirar fazer o seu estoquezinho, exato, né? Os saquinhos, né? Esse Estoque. saquinho aqui é para justamente, vai começar a trabalhar, a gente sabe que o leite ele dura até 15 dias, né? No freezer, guardadinho. Mudou, né? 15 dias. 15 dias? Eu achei Nossa. que também podia Eu lembro- ficar lá, eu- congelou, tá Na Não, bom. época que eu a gente- congelava, acho que era 3 meses. Não, a Sociedade Brasileira pede para deixar 15 dias. Então você não começa a sabia. guardar e vai usando. E o saquinho é legal por quê? Porque você vai anotando, né? Não precisa lavar o vidrinho. O vidro para você deixar tem que pôr em banho-maria, secar com a boca para baixo, ter uma tampa hermeticamente fechado. Aí você precisa lavar. E o saquinho não, você usa E você e pode, joga sei lá, fora. você tá voltando do trabalho, vai almoçar lá, você pode tirar no trabalho, botar no saquinho, deixar Pode, no, aí no até 12 congelador horas. e ir pra casa? Pode, isso mesmo. Isso é bacana, né? Isso leva uma bolsinha térmica e vai Tá. levando.
Ah, Bem legal. E o É absorvente legal. que é muito útil, né? Pra não ficar pingando e O absorvente vazando. é bem legal porque acho que toda mamãe no pós-parto tem o direito de fazer uma unha, de dar uma saidinha, né? gente, Então, olha, o vocês vão dar absorvente... risada. Na minha época, porque a minha mais velha tem 25, agora a do meio vai fazer 23 e a outra 21, né? Eu botava aquelas fraldas assim, ó. Ai, gente, era muito feio. Pois é. O Não absorvente, o tinha segredo é essas só trocar não- frequente. Você trocava Pois é, frequente? mas não tinha. Era um bem horroroso, grandão, que não sabe? Então, eu tinha que tinha aquelas. O pessoal botava fralda ainda. Entendi. O segredo é trocar bastante. É, molhou, Então fica aí troca. um kit Ó. pra Ó, vocês. atenção, seguidoras Bem do Pod das completinho. Mames. Olha que bacana. Bem Uma completinho. ganhadora. Que faça bom uso, que dê uma chance para a amamentação. A gente está à disposição para ajudar nesse momento tão importante. Não desistam da amamentação. Não. Uma coisa é você poder e não querer, outra coisa é você não poder amamentar. É Não, diferente. e a gente já entrevistou várias pessoas também que já tem curso de amamentação antes para saber, né? A gente faz o curso de gestante. No curso de isso é bacana, gestante, exatamente. se a gente ensinar. ensina. Né? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Ai, Eu obrigada, agradeço, viu? eu agradeço. Muito especial, né? Todas as histórias. Exatamente. É muito bonita essa missão, esse trabalho, né? Que a gente Muito vê que é obrigada. realmente uma missão que você leva. Muito com obrigada, vida. muito obrigada. Que a gente possa ajudar cada vez mais mulheres, né, a realizar o sonho da maternidade. Acho que sempre quando a paciente pergunta assim, eu estou em dúvida ainda se eu congelo ou não, se eu estou em dúvida se eu ainda quero ser mãe ou não, quem está na dúvida é porque no fundo do coração quer. Só não quer Exato. assumir. Talvez não seja o momento de assumir que quer ser mamãe, É. mas quem está na dúvida tem o desejo lá dentro. E aquelas pessoas também que ainda não acharam, né, o par perfeito, né? Exato. Que ficam esperando. Então, congela, gente, Congela, sabe? é Né? isso. Não custa, né? Exato. Depois pra frente você vai querer se Tem realizar o várias sonho, e aí? oportunidades, tem vários Né? jeitos no final para resolver, né? Exatamente, concordo. Muito Obrigada. obrigada, viu? Eu que agradeço. Deixo aqui para vocês as nossas redes sociais. Isso. É @DRA, abreviação de doutora, Carolina Cursi. No YouTube é o canal Saúde Feminina com a doutora Carol, a gente também tá lá. E também no TikTok. Fica à disposição, se ficou alguma dúvida, só mandar no inbox que eu respondo. Sim, tem muitas informações, né? No perfil da doutora. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @poddasmames. E agora a gente também tá no Spotify e no YouTube. Valeu. Valeu. Beijos Tchau, para tchau. vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.